Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 9. Aí você pode, se você está acompanhando a nossa série, quem estava aqui domingo passado, levanta a mão, por favor. Muito obrigado, olha só quantas pessoas. Então se você está acompanhando a nossa série, você fala assim, poxa, é o mesmo versículo tema? Sim, é o mesmo versículo tema, para você entender a extensão, a profundidade desse texto, como esse texto é aplicável para a sua vida, e como isso diz respeito a toda a palavra de Deus. Existe uma miríade de textos que nós poderíamos usar para falarmos sobre a graça, mas nós queremos usar Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 9, beleza? Diz assim, ó. Vocês estavam mortos, vocês aqui somos nós, tá? Eu e você. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de toda a ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo. Dá um amém no seu lugar. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus, amém, aleluia. Meu irmão, feche seus olhos no seu lugar. Pai, obrigado, Deus, por tua palavra, obrigado por tua graça, Deus, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade nesta igreja, neste culto, nas nossas vidas, que possamos compreender a tua palavra e aprendermos um pouco mais sobre a tua graça, em nome de Jesus, amém. Olha só, esse texto é maravilhoso, porque trazendo aqui aquilo que Paulo estava querendo nos dizer, de uma forma mais simples, é mais ou menos assim: Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus nos amou quando não tinha motivo nenhum para Ele nos amar. Porque o problema é o seguinte: a gente vem para a igreja e a gente coloca a nossa roupa boa, bonita, para a gente vir para a igreja, glória a Deus, não é verdade? Olha como o seu irmão, sua irmã está lindo com essa roupa maravilhosa de frio que ele veio para o culto, não é verdade? Com esse moletom do Multi incrível. Mas olha só, presta atenção. E aí, a gente acha que Deus olhou para nós e tinha alguma coisa em nós, tipo assim, não, Deus me salvou porque eu sou muito bom, Deus me salvou porque eu sou incrível, Deus me salvou porque eu sou lindo, Deus me salvou porque, bom, eu trato muito bem a minha esposa, bom, eu tenho até uma horta na minha casa, eu cuido da natureza, então afinal de contas eu mereço ser salvo. Na verdade não, a graça nos alcançou sem que nada em nós tivesse valor, a gente era pecador demais, mas Deus nos amou primeiro, e por isso nós somos capacitados a amá-lo hoje. Então isso é maravilhoso, isso é lindo. Deus não olhou para nós e viu uma razão de tipo assim, não, Ele é bom, Ele não é bom. Não, Deus olhou para si mesmo e viu o seu amor e derramou sobre o seu amor, derramou o seu amor sobre nós em forma de uma pessoa. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Isso foi de graça. Esse texto nos mostra 4 coisas que acontecem conosco quando a graça nos alcança. 4 coisas que aconteceram com a gente. A primeira coisa, as consequências do pecado para a nossa vida. Essa é a primeira coisa que esse texto nos mostra, porque a consequência do pecado é a morte, mas Jesus Cristo morreu a nossa morte para que hoje nós tivéssemos vida. Então isso é maravilhoso, a gente olha esse texto com esperança. A consequência do meu pecado é a morte? Sim, mas hoje Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Então Deus não olha agora mais para o meu pecado, mas olha para a justiça que o Senhor Jesus conquistou por mim na cruz. Dá um amém no seu lugar. A segunda coisa é a manifestação do amor de Deus por nós, como eu já falei. Deus nos amou primeiro, isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é demais, porque Deus amou o mundo, não é versículo tão famoso? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Veja, Deus amou o mundo, Deus amou primeiro, Deus nos amou, Deus olhou para nós com misericórdia, com graça. Isso é maravilhoso. Você tem que acordar todo dia, meu irmão, desfrutando dessa graça. Você tem que acordar amanhã cedo, segundona brabíssima, depois de você assistir a live de oração do pastor Domingos, e você está lá indo para o seu trabalho, para a sua empresa, para o lugar onde você vai lá, para você tirar o seu ganha-pão. Você tem que saber assim: eu fui alcançado pela graça de Deus, eu fui salvo, glória a Jesus. A transformação que a graça de Deus fez em nós. Por quê? Como assim a transformação? Bom, a gente estava no pecado, a gente estava nas trevas, mas agora nós fomos transportados para o reino de luz do nosso Deus. A Bíblia chama Deus de o Pai das luzes. Então, mesmo que o mundo esteja em escuridão, nós vivemos em luz. Mesmo que as coisas estejam em caos, mesmo que o mundo esteja desabando, nós somos os filhos do Pai das luzes. Dá um amém no seu lugar aí, meu irmão, em nome de Jesus. E por fim, a realização da obra de Deus por nosso intermédio. Essa parte aqui é maravilhosa, essa parte é muito interessante, porque Deus escolheu. Me dá mais um pouquinho de retorno aqui, Rodrigão, por favor, só mais um golinho aqui. Deus escolheu agir na terra através da sua igreja. Deus poderia ter escolhido qualquer outro método, qualquer outro meio, mas Deus escolheu agir nessa terra através da sua igreja. Então eu estou olhando para aquela galera aqui, ó, para todo mundo, eu estou olhando para você. Você é o agente de transformação, você é o agente de expansão do reino de Deus na cidade de Marília. É você leva a igreja, você leva a palavra de Deus, você leva o evangelho, você leva a salvação. O mundo, a gente usa rede social, eu falei um pouco sobre isso na sexta-feira. O mundo fica reclamando, falando que as coisas estão ruins, que está tudo zoado, e realmente tem muita coisa ruim acontecendo, mas a resposta nós já obtemos, a resposta é o Senhor Jesus Cristo. Então você não anuncia o caos, o medo, as coisas ruins, você prega a palavra de Deus, você leva o amor de Deus para as pessoas que você conhece. Pensa no número de pessoas que passa por você todo dia, pensa, faz um cálculo rápido aí. Quantas pessoas você encontra por dia? Agora faz outro cálculo rápido. Quantas dessas pessoas são convertidas? Quantas dessas pessoas conhecem o amor de Deus? Conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo? Bom, eu acabei de te apresentar o seu campo missionário. Começa amanhã, que Deus te abençoe. Seja usado para a graça de Deus, para manifestar um avivamento na cidade de Marília. Então a gente vai dar uma olhada agora, e a gente vai fazer um panorama na palavra de Deus, um pouco no Velho Testamento, um pouco no Novo Testamento, a respeito da graça de Deus, e algumas coisas que a graça de Deus opera em nós. Então o primeiro personagem que nós vamos olhar é Moisés, beleza? Moisés. Afinal de contas, você já conhece a história de Moisés, eu não vou ler o texto todo aqui, mas você sabe muito bem que Moisés nasceu num período lá onde o povo era cativo no Egito. E você sabe que quando ele nasceu, o faraó mandou matar os bebês homens que estavam nascendo, porque ele estava com medo daquele povo se tornar um grande exército, daquele povo iniciar uma revolução. Então por causa desse medo ele mandou matar os bebês. A gente sabe que faraó estava sendo usado por Satanás para impedir que Moisés nascesse, para impedir a libertação do povo, para impedir o êxodo, porque tudo o que estava acontecendo ali apontava para o Senhor Jesus Cristo. Mas presta atenção, Moisés então nasce. A mãe dele cuida dele por 3 meses, só que chega uma hora que não dá mais para esconder um bebê de 3 meses, na verdade, chora muito, e ele começa a crescer, de repente não dava mais para ela esconder o bebê dos egípcios. Ela então, você sabe, coloca o bebê num cestinho no rio Nilo, e manda o cestinho rio abaixo, com a sua irmã Miriam acompanhando o cestinho na água, e aí aquele cestinho vai correndo, e ele vai parar nos braços da princesa, nos braços da filha de Faraó. A filha de Faraó adota Moisés, ela batiza o nome de Moisés, ela que dá o nome para Moisés. Ela fala assim: olha só, esse aqui foi tirado das águas, por isso o nome é Moisés. E aí ela começa a cuidar. Então Moisés passa 40 anos no Egito. Só que depois desses 40 anos, ele também foi cuidado por sua mãe, porque a Miriam, muito esperta, você já conhece o texto, quando a princesa retira Moisés da água, a Miriam sai da beira do rio e fala assim: olha, você encontrou essa criança, estava passando por aqui, olha que coincidência, não é verdade? Bom, se você precisar de uma mãe para amamentar essa criança, eu conheço. E aí o Moisés foi amamentado por sua própria mãe. Moisés sabia quem ele era, Moisés sabia a sua raiz, Moisés sabia quem era o seu povo. Só que depois de 40 anos, o Moisés está dando um rolê pelo Egito, ele vivia como um príncipe, lembra disso, ele foi adotado pela princesa. Só que ele vê um soldado egípcio
batendo em um hebreu. Ele vê um soldado egípcio maltratando um dos seus. Ele fica irado. Ele olha para os lados, a Bíblia diz que ele dá uma checada para ver se não tem ninguém vendo. Ele pega então e ele mata esse egípcio que estava espancando um hebreu. E ele esconde o corpo do egípcio na areia, né? Esse foi o vacilo do Moisés, que bate um vento, o corpo já apareceu, na verdade, ele tinha que ter enterrado mais fundo. Não, brincadeira, mais ou menos. A gente fica assistindo esses documentários, depois a gente... Então, mas, o Moisés vai dar um rolê no outro dia, e ele acha que ninguém percebeu, ele acha que ninguém tinha visto Tia Helena. E ele está de boa, e aí ele vê 2 hebreus brigando. E ele chega nos hebreus, e ele fala: ei, por que vocês estão brigando? Por que isso está acontecendo? E aquele hebreu dá uma palavra dura sobre Moisés. Ele vira e pergunta para Moisés assim: quem te elegeu líder sobre nós? Quem te elegeu juiz sobre nós? Por acaso você vai tentar me matar igual você matou o egípcio? Opa, a notícia já tinha corrido, as pessoas já sabiam aquilo que Moisés havia feito. Moisés agora era um homicida. É isso mesmo, Moisés, ele havia assassinado um homem. Quando o faraó fica sabendo, o faraó pretende matar Moisés. Então Moisés foge para o deserto. Presta atenção. O tempo no Egito era importante para Moisés. Deus estava preparando. Você vai ver que a palavra de Deus deixa muito claro que Moisés conhecia a ciência do Egito. Gente, os egípcios são os caras que construíram a esfinge, as pirâmides. Eles tinham arquitetura muito bem desenvolvida, engenharia muito bem desenvolvida. Moisés era muito, muito inteligente, capacitado na ciência do Egito. Mas a parte técnica tinha passado. Agora estava na hora do Moisés aprender a ser pastor. Então Deus tira o Moisés do Egito, leva ele para o deserto, e aí acontece algo maravilhoso. O Moisés então, ele chega no deserto, ele chega em um poço. Quando ele chega em um poço, ele encontra umas mulheres que eram filhas de um homem chamado Jetro. Presta atenção, estou te contando essa história para explicar sobre a graça. Ele encontra as filhas de um homem chamado Jetro. Essas mulheres, elas eram, todas as vezes elas eram humilhadas nesse poço, porque elas iam pegar água para os animais de seu pai, mas pelo fato de elas serem mulheres, os outros pastores sempre deixavam elas por último, elas sempre chegavam tarde. Você percebe isso porque o Moisés defende elas diante dos pastores. Olha aí o que um homem de verdade faz. Ele se posiciona, ele cuida das mulheres, ele cuida da sua mulher. E aí ele defende essas mulheres diante daqueles pastores. Elas conseguem pegar a água no poço e elas chegam em casa. E é interessante que o Jetro, já vou te contar quem é o Jetro, mas o Jetro, ele se assusta. Ele fala: nossa meninada, mas vocês chegaram mais cedo hoje? O que aconteceu? E elas contam: bom, um homem nos defendeu hoje e a gente não precisou ficar esperando no final da fila. Hoje a gente chegou no horário certo, conseguimos pegar água para os animais. E o Jetro, muito sábio, ele vira e fala assim: ué, e vocês deixaram esse cara lá? Manda ele para cá agora. Deixa eu te explicar uma coisa. O Jetro era um sacerdote de Deus, ele era um servo de Deus no meio do povo midianita, ele era descendente direto de Abraão. Deus promove esse encontro exatamente para que Jetro pudesse pastorear o coração de Moisés. Moisés já tinha estudado a parte técnica, já tinha estudado a ciência, já tinha estudado a astrologia, já tinha estudado como se orientar através dos céus. Era isso que os egípcios faziam, mas agora estava na hora do Moisés aprender a cuidar de ovelha. Estava na hora de tratar o coração. E aí então o Moisés é recebido pelo Jetro. O Moisés se casa com a filha do Jetro. E assim começa a preparação. Porque 40 anos depois, você já sabe, Deus se encontra com Moisés na sarça ardente. Deus tem um encontro poderoso. E ali acontece o convite para que Moisés possa ser o libertador do povo. Agora presta atenção, olha o poder do discipulado. Olha o poder do discipulado. O Jetro, sacerdote do Deus vivo. O Jetro, sacerdote do Deus Altíssimo, pega o Moisés e cuida do Moisés. Sabe, meu irmão, às vezes na igreja, você sabe que a gente tem a visão do discipulado em grupo principalmente, é assim que a gente está fazendo as coisas. Agora, a gente quer, muitas vezes como cristão, montar os grupos só com o herói. A gente quer montar os grupos, a gente quer montar os Power Rangers. A gente não quer pegar a galera que chegou triste, que chegou arrebentado, que chegou precisando de cuidado. Gente, o Moisés tinha acabado de matar um homem.
Você está entendendo o que está acontecendo aqui? A importância do discipulado? O negócio é que às vezes na igreja a gente quer pegar alguém pronto para cuidar. A gente quer pegar alguém que a gente olha e fala, não, esse aqui é mais bonitinho, esse aqui é mais da minha tribo, esse aqui é mais da minha vibe, então é esse que eu vou cuidar. Esse aqui está muito arrebentado, tem muito problema, tem muito pecado. Deixa esse aí para lá, eu vou jogar esse aqui no colo do Ozzy porque para mim não vai dar não. Na igreja não funciona assim, sabe por quê? Moisés foi restaurado, Moisés foi perdoado por Deus e Moisés foi libertador do povo. Então a graça permitiu que Moisés recomeçasse. A graça permitiu que Moisés se tornasse quem ele foi. Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés, o cara que estava lá, que abriu o Mar Vermelho, o cara das 10 pragas. Moisés, falou com a rocha, saiu água. Moisés, esse cara, precisou que a graça o alcançasse. A mesma graça que alcançou Moisés é a mesma graça que alcança os nossos irmãos. Eu e você, nós precisamos urgentemente sermos agentes da graça na vida dos nossos irmãos. O Jetro era um homem de Deus incrível, extremamente sábio. Sabe por quê? Logo depois que o Moisés havia libertado o povo do Egito, então eles haviam saído, eles estavam já há 2 meses andando no deserto, eles vão parar no pé do Monte Sinai. E quando eles vão parar no pé do Monte Sinai, o Jetro vai ao encontro de Moisés. E esse encontro é poderoso, esse encontro é marcante, porque o Jetro dá a estratégia que literalmente salvou a sanidade mental do Moisés. Porque era muita gente, 3 milhões de pessoas para o cara cuidar, 3 milhões de pessoas para o cara orientar, é muita gente, meu irmão. E o Moisés estava fazendo isso do jeito errado. Vem o Jetro e dá o esquema do discipulado para o Moisés. Vem o Jetro e fala, divide em grupos, separa líderes, cada líder vai cuidar de um número, e assim ele criou uma hierarquia, criou uma rede de supervisão, ou seja, criou uma rede de discipulado. Esses homens tinham a mesma visão de Moisés, andavam na mesma unção de Moisés. Meu irmão, você acha que é à toa que a gente faz do mesmo jeito na igreja? Sabe por quê? Porque a gente acredita que a mesma unção que está sobre o pastor é a mesma unção que está sobre você. Nós somos todos sacerdotes do Rei Altíssimo. Você vai ver, alguns capítulos depois desse encontro, você vai ver que essa era exatamente a proposta de Deus. Eu falei um pouco sobre isso na sexta-feira. Deus chama o povo para o pé do monte, convoca o povo para ficar em santidade e fala, se vocês obedecerem os meus mandamentos, farei de vocês uma nação de sacerdotes. O problema é que no dia da consagração, o povo viu Deus se manifestando no monte, ficou morrendo de medo e mandou Moisés subir no lugar deles. O desejo de Deus sempre foi que fôssemos todos sacerdotes, todos nos moldes de Jetro, na verdade nos moldes do Senhor Jesus Cristo, que é o sacerdote perfeito. O Senhor Deus sempre quis que nós todos fôssemos os agentes da graça, por onde a gente passar. O negócio é o seguinte, depois dos 40 anos no deserto, depois da sarça ardente, o Moisés, ele se torna alguém incrível, poderosíssimo, alguém que escreveu as palavras de Deus, alguém que orientou o povo de uma forma como nunca antes havia acontecido. Moisés é um líder gigantesco, e todo mundo ama esse Moisés. Se a gente fosse fazer uma comparação, todo mundo gostaria de receber um Moisés desse na igreja. Fala sério, chega um cara assim, pastor Elber, o cara tunado, mano, pastoreado, discipulado, pronto para exercer a obra de Deus. O cara chega aqui e a gente fala, mano, chegou o Ranger vermelho que a gente estava esperando. Agora, o problema é que ninguém quer treinar, a gente só quer pegar o cara pronto. O pessoal só quer o Moisés 80 para cima, não quer o Moisés de 40 anos. A gente precisa parar com isso e entender que ninguém vem pronto. As pessoas entram por aquela porta e elas entram sim em pecado, elas entram sim tristes, elas entram sim deprimidas, elas entram sim talvez com um histórico não agradável, mas não importa a maneira como elas entram, importa a maneira como elas vão sair. E essa transformação é o Espírito de Deus que faz. A obra de salvação é do Espírito de Deus, mas a obra do discipulado e do cuidado é minha e sua. Deus escolheu agir na terra, já falando sobre isso, Deus escolheu agir na terra através da minha vida e através da sua vida. Então o que é que nós estamos esperando?
Nós não fomos chamados para ficar apontando o dedo para o pecado dos outros. Nós fomos chamados para tratar das pessoas, para estender a graça, o amor de Deus e para enxergar onde essas pessoas podem estar impulsionadas pelo Espírito Santo de Deus, sendo usadas, líder de célula, supervisor, líder de grupo de família, líder de intercessão, participando da torre de oração. Ninguém chega pronto. Moisés, com 40 anos, chegou arrebentado no deserto, mas depois de 40 anos de discipulado, ele é o líder libertador. A gente enxerga hoje alguém que pode parecer arrebentado, mas Deus enxerga um líder lá na frente. Pensa bem, meu irmão. Faz uma reflexão rápida, 30 segundos. Como você chegou na igreja e como você está hoje? Faça essa reflexão. Pensa de onde o Senhor Deus te tirou. Pensa aquilo que o Senhor Deus fez no seu casamento. Pensa aquilo que o Senhor Deus fez na sua família. Pensa aquilo que o Senhor Deus fez nos seus filhos. Essa mesma graça que te alcançou é a mesma graça que alcança todas as pessoas. Então nós não devemos apontar, mas nós devemos amar como Jesus amou. O Egito muitas vezes é uma representação do mundo. O Egito muitas vezes é uma representação daquilo que é secular à igreja, daquilo que é fora da igreja. E a gente vai ver que o povo andando pelo deserto, de repente sentiu saudade do Egito. O povo andando pelo deserto sentiu saudade da comida do Egito e foi murmurar para Moisés. Meu irmão, que nós não sejamos os crentes que sentem saudade do mundo. Eu e você, nós não sentimos saudade do Egito, porque o Espírito Santo de Deus já nos tirou de lá. O máximo que a gente faz é pôr o pé no Egito para resgatar mais pessoas que ainda não vieram. Posso ouvir um amém ou não? Mas saudade do Egito? Jamais. A graça de Deus muda o nosso destino para sempre. E eu quero aqui agora que a gente dê um salto, porque o meu pai fez esse salto também pelo período da manhã, então eu vou imitá-lo, e nós vamos direto para a mulher samaritana em João capítulo 4. Depois você lê o capítulo 4 de João na sua casa. Eu também vou te contar essa história para que a gente possa otimizar o tempo. Mas o Senhor Jesus, Ele está passando pela Samaria e Ele vai até um poço. Enquanto Ele vai a esse poço, os seus discípulos vão para a cidade comprar comida. Guarda essa informação. Os discípulos foram para a cidade comprar comida. Guarda essa informação, ela será importante. Então, quando Jesus está lá no poço, chega uma mulher para pegar água. Jesus então ele olha para aquela mulher e fala assim: pega um pouco de água para mim. Ela era samaritana. Os judeus não falavam com os samaritanos. Os judeus não conversavam com os samaritanos. Mas Jesus é diferente. Ele olha para aquela mulher, ele vê aquela mulher, e Jesus é intencional em tudo aquilo que ele faz. Aquela mulher se espanta e fala: nossa, mas como assim? Eu pegar água para você? E começa um diálogo de Jesus com aquela mulher, e Jesus diz exatamente para ela o seguinte: eu posso te oferecer a água da vida, eu posso te oferecer a água que se você beber, você nunca mais vai ter sede. E ela fica impressionada e fala: uou, eu quero beber dessa água, me dá aí então, porque aí eu nunca mais preciso vir aqui no poço beber água. E Jesus é especialista em coração. Deixa eu explicar um negócio. Jesus é especialista em coração. Ele é o Criador, Ele é o nosso Criador, Ele sabe o que Ele está fazendo. Jesus faz uma pergunta crucial. A gente precisa entender a pergunta que Jesus faz para a mulher samaritana, porque Ele vira e fala assim, na verdade é uma pergunta, é uma afirmação, é um pedido. Ele fala assim: vai buscar o seu marido. Com essa pergunta, sabe o que Jesus estava fazendo? Abrindo a chave do coração dela, fazendo ela reconhecer quem ela era, porque ela fala assim: eu não tenho marido. E aí Jesus fala para ela, Jesus não está a acusando, ok? Jesus está fazendo ela reconhecer que ela é pecadora. Jesus está evangelizando da forma como nós deveríamos fazer. Jesus vira para ela e fala assim: é verdade o que você está falando, você já teve 5 maridos, e esse que você está agora não é seu. E ela fala: eu vejo que o senhor é profeta. E começa o diálogo. E no final ela fala assim: mas um dia o Messias vai vir e vai nos esclarecer todas essas coisas que estão acontecendo. E Jesus fala: eu sou o Messias. E nesse momento que ela reconhece quem é o Messias, ela deixa o baldinho de água dela lá no poço, ela sai correndo e ela vai para o meio da cidade de Samaria. Ela chama uma multidão, essa multidão vem até Jesus, ouve a sua pregação e muitos se converteram. A informação que eu pedi para você guardar era que
Os discípulos haviam ido para a cidade para comprar comida. Agora presta atenção que isso aqui é extremamente importante. Os discípulos foram para a cidade e voltaram, e eles veem Jesus conversando com a mulher. Agora sabe o que é interessante? Do mesmo jeito que eles entraram na cidade, eles saíram. Eles não trouxeram um para ouvir a pregação. Eles não trouxeram um convertido, eles não pregaram para ninguém. Mas aquela mulher que tinha acabado de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, ela tinha 30 segundos de convertida, 30 segundos, ela sai correndo pela cidade anunciando: tem um homem que falou tudo o que eu já fiz na minha vida, vamos lá porque vocês precisam ouvir a pregação dele. E muitos se converteram por causa que a graça de Deus alcançou aquela mulher. Ela fez muito mais do que os discípulos naquele dia. Os discípulos entraram pela cidade, saíram, o máximo que eles fizeram foi comprar comida e levar comida para o Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, aquela mulher evangelizou todo o seu povoado. Jesus, quando estava falando com ela, não estava apontando o dedo para ela, não estava fazendo que ela se sentisse humilhada, mas estava fazendo que ela reconhecesse quem ela é. É isso que o Espírito Santo faz com a gente, meu irmão. Quando a gente está na presença de Deus, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então quando a gente está diante de Deus, a gente fala: meu Deus, eu sou muito pecador, mas o Senhor é santo, obrigado, porque agora eu tenho perdão dos meus pecados na pessoa de Jesus. É isso que está acontecendo, é dessa forma. E aí, essa mulher, olha o histórico dessa mulher: 5 maridos, está com um que não é dela, meu Deus, 6 homens na vida dela. E aí, se fosse em 2021, ela não iria receber os melhores elogios na nossa igreja, na igreja brasileira como um todo. Talvez ela ia chegar, ela seria julgada. Talvez ela ia chegar, as pessoas iriam apontar o dedo para ela. Talvez ela ia chegar e as irmãs iam falar assim: olha só, eu não quero que meu marido passe nem 2 metros de distância perto dessa mulher. Talvez os elogios que ela recebessem seriam tão pesados que não dá nem para eu falar aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor Jesus Cristo, Ele não se importa com o histórico de ninguém, Ele se importa se você quer se converter hoje. É isso. Se você chegou aqui arrebentado, em pecado, se você chegou aqui, deixa eu te falar um negócio: você pecou, isso te afasta de Deus, porém existe graça sobre a sua vida. Deus não quer um compromisso com o seu passado, Deus quer um compromisso com você a partir de hoje, é de hoje em diante. Então as coisas velhas ficaram para trás, o seu passado é apagado, esquecido, perdoado pelo sangue de Jesus. Assuma a postura de um cristão, levanta nesse culto em nome de Jesus, prega o evangelho e viva uma vida transformada. Como igreja, o nosso chamado não é apontar o dedo. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo, quando fala: vai buscar o seu marido, Ele não estava apontando o dedo para ela. Ele estava ali entrando na camada mais escura do coração dela, naquilo que precisava sair. Esse papel é do Espírito Santo. Agora o nosso papel é o cuidado, o nosso papel é não julgar, o nosso papel é receber. Imagina se chega uma pessoa dessa na sua célula, pensa como você receberia essa pessoa. Será que a forma como você receberia é a mesma forma como nós devemos receber, como a palavra de Deus nos ensina? Porque se a Bíblia, no Sermão do Monte, nos ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos, que se alguém bate na nossa face, nós oferecemos o outro lado, quanto mais nós devemos ser misericordiosos com aqueles que entram na igreja. O negócio é que quando a gente entra na igreja, e graças a Deus a gente se converte, a gente é salvo, aí a gente é liberto das drogas, do álcool, dos vícios, da pornografia, da maledicência, da fofoca, da murmuração, e aí beleza. Só que aí passa 3 meses de convertido, esse convertido se acha no direito de apontar o dedo para aquele que acabou de chegar, e aquele que acabou de chegar faz as mesmas coisas que esse cara fazia. As mesmas coisas. Ao invés de a gente olhar com um olhar de julgamento, vamos olhar com o olhar do amor do Senhor Jesus Cristo, porque foi assim que Ele nos olhou. Jesus Cristo vê aquela mulher, e Ele vê aquela mulher com misericórdia, Ele vê aquela mulher com os olhos da graça de Deus. Então que nós possamos olhar para a nossa cidade com os olhos da graça de Deus. Nós não devemos ficar apontando o dedo, não. Meu irmão, sabe quem a Bíblia chama de acusador? O diabo. Já basta que ele acuse as pessoas, porque o diabo é um perdido, um imundo, e o destino dele já está selado pela palavra de Deus. Agora nós como igreja, nós não fazemos o papel do diabo, nós somos as mãos de Jesus nessa terra. Caminhando para o fim, a graça de Deus nos levanta quando caímos.
Sabe, mesmo quando nós nos encontramos com a graça, mesmo quando nós somos salvos, ainda existe dentro de nós uma briga com a nossa velha natureza e com a nossa nova natureza. Existe essa briga, isso aí está registrado lá no livro de Romanos, pelo apóstolo Paulo. Você pode ler depois na sua casa, principalmente os capítulos 6, 7 e 8. Mas é interessante que às vezes a gente pode pecar. Pode acontecer, porém, é a graça de Deus que nos levanta quando nós pecamos. Nós podemos errar, mas a graça de Deus continua nos perdoando, nos alcançando. Foi assim com um homem chamado Davi, o rei Davi. A Bíblia deixa clara uma história. O rei Davi deveria estar no campo de batalha com os seus soldados. Porém, ao invés dele estar focado no campo de batalha, na missão que ele deveria estar lá, protegendo o povo, liderando o povo, o rei Davi, ele fica no palácio, e ele manda o Joabe, ele manda o seu general, ele manda os seus capitães para a batalha, e ele fica de boa no palácio. Ele não deveria ter feito isso. O erro começa aí. Um erro puxa outro erro. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio, em nome de Jesus, esteja no lugar que Deus quer que você esteja. Crente que não trabalha, fica com a cabeça vazia para pecar. Presta atenção nisso, meu irmão. Se envolva com as coisas da sua igreja, em nome de Jesus. Se envolva com células, se envolva com discipulado, se envolva com grupos de família, se envolva com tudo aquilo que você quiser. Nós temos agora torre de oração 24 horas por dia. Você pode cobrir um horário, você pode vir aqui orar com seus irmãos. Está sendo maravilhoso, lindo demais. Mas não fique fora do lugar onde Deus quer que você esteja. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem algo para a sua vida, e Deus não quer que você esteja fora desse plano, porque quando nós estamos fora do plano, a nossa mente está sujeita ao pecado. O Davi não estava no campo de batalha, lugar onde ele deveria, estava no palácio. De repente ele sai na sacada e ele vê uma mulher tomando banho. O lugar era alto, era privilegiado, afinal de contas ele estava no palácio do rei. O rei Davi era extremamente rico, então ele tinha um palácio gigantesco, ele consegue ver as casas e ele vê uma mulher tomando banho. E ele cobiçou a mulher de Urias, que era um servo seu e alguém que estava lá no campo de batalha. E aqui eu quero só abrir um parênteses rapidamente, pastor Domingos. Se a gente fosse fazer um paralelo desse texto com coisas que acontecem hoje, sabe que tipo de pecado seria esse? É um pecado muito parecido com o pecado da pornografia. A gente precisa tomar cuidado com isso, meus irmãos. Eu lidero o ministério de adolescentes, e a pornografia é uma coisa que assola os adolescentes. Eu fiz um estudo recentemente sobre os males da pornografia na adolescência e na juventude, e depois, para a glória de Deus, houve uma onda de confissões, e vários meninos confessaram, e hoje estão libertos do vício da pornografia, para a glória de Deus. Esse negócio de ficar olhando essas paradas aí no celular, cara, isso pode destruir a sua vida. Minha filha, se você está querendo namorar com um rapaz da igreja, procura o pastor antes, faz o pastor dar uma sondada, porque se você estiver se relacionando com um cara que tem problema com pornografia, você pode estar arrumando um BO para o resto da sua vida. Dá uma conversada com o pastor antes de qualquer coisa, beleza? Mas fecha parênteses aqui, existe graça sobre a vida de todo mundo, dá um amém no seu lugar. Mas olha só, o Davi então ele olha para aquela mulher, ele cobiça aquela mulher, ele manda trazer ela para o palácio, ele era o rei. Eles trazem a Batseba para o palácio, ele dorme com ela, e depois chega o bilhete para o rei: olha só, estou grávida, o filho é seu. Um pecado puxa outro pecado, um abismo puxa outro abismo. O Davi, ao invés de se arrepender, pelo contrário, ele quer insistir na mentira. Então, primeiro de tudo, o pecado, ele não estava no lugar que ele deveria estar, não estava no centro da vontade de Deus. Segundo pecado, cobiçou a mulher dos outros, isso é pecado. Terceiro pecado, ele consumou o ato. Quarto pecado, ele começa a esconder agora, omissão, mentira. Quinto pecado, ele manda literalmente matar o marido daquela mulher. Ele coloca o marido daquela mulher na linha de frente de batalha. Meu irmão, a batalha era corpo a corpo, o negócio era muito feio, o choque era muito forte. E, ao contrário dos filmes, os melhores soldados não iam na linha de frente, porque quem vai para a linha de frente tinha uma possibilidade extremamente alta de morrer. Os melhores soldados iam depois, os líderes, os capitães, eles iam na terceira linha, para eles não morrerem. Ele manda colocar Urias na primeira linha, e Urias morre. Agora,
como eu falei, a graça de Deus nos alcança e nos restaura, porque Deus usa o profeta Natan para confrontar o pecado. Veja bem, não é acusação, é confronto, denúncia. Deus usa o profeta Natan para confrontar o pecado de Davi. Davi era o rei, ao invés de Davi mandar cortar a cabeça do Natan para que o segredo continuasse oculto, Davi se arrepende de seu pecado e a graça de Deus o alcança. Meu irmão, a palavra de Deus deixa muito claro que aquele que confessa os seus pecados alcança a cura. Se tem alguma coisa aí que você precisa confessar, meu irmão, hoje é o dia. Confessa para o Senhor Deus, confessa para o Espírito Santo, procura um dos nossos pastores, procura o pastor da sua região, procura o pastor Fabiano, o pastor David, nos procura, nós estamos aqui para isso. Confesse o seu pecado, porque existe graça e existe cura do Senhor Deus sobre a sua vida nessa manhã. Não deixa para depois, não fica protelando, porque um abismo puxa o outro abismo, mas graça puxa graça e mais favor de Deus e mais misericórdia sobre a sua vida. O Davi escreve um salmo maravilhoso, eu quero ler esse salmo. Ele escreve um salmo lindo de confissão. Olha isso aqui, Salmo 51, versículo 1 a 12. Esse salmo aqui, ele se tornou público. A confissão de Davi se tornou pública, para todo mundo ver aquilo que havia acontecido, mas também para todo mundo ver a graça, o tamanho da graça de Deus na vida desse homem. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isso, pois ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito profundo, pronto a obedecer. Dá um amém no seu lugar. Isso aqui é um homem arrependido, confessando seu pecado diante de Deus. E da mesma forma, esse deve ser o nosso clamor, porque a graça de Deus nos alcança, a graça de Deus nos restitui. Eu sei, você pode olhar no texto que houve sim consequência para o pecado de Davi, consequências gravíssimas para a sua família, porque o pecado tem consequência. A gente sabe disso, mas ainda assim, a graça o alcançou. Ele não perdeu o seu. Olha a oração dele é: não retires de mim o seu espírito. Meu irmão, esse deve ser o nosso clamor, esse deve ser o nosso temor. E a graça de Deus nos alcança, a graça de Deus nos restitui, a graça de Deus nos restaura, e Ele não retira de nós o seu espírito. Talvez você vinha numa caminhada firme, estava bem na jornada, estava bem, palavra de Deus, devocional, liderando célula, mas algo aconteceu pelo caminho. Algo aconteceu, talvez você pecou, eu não sei qual é a área da sua vida que isso possa ter acontecido, mas deixa eu te falar um negócio: existe graça de Deus sobre a sua vida hoje. Talvez você está aqui pela primeira vez, você nunca se encontrou com essa graça. Talvez até o momento você está falando assim: Davi, eu nunca me relacionei com Deus verdadeiramente. Existe salvação oferecida para você nessa manhã. É o próprio Senhor Jesus Cristo que estende seus braços. É o próprio Senhor Jesus Cristo que olha para você. É o próprio Jesus Cristo que te ama e te diz: venha, existe salvação, existe perdão, existe misericórdia, existe restituição. Fique de pé no seu lugar. O amor de Deus vem ao seu encontro nessa manhã. A graça de Deus vem ao seu encontro nessa manhã. O favor de Deus vem ao seu encontro nessa manhã. Para que haja perdão dos pecados, para que haja restituição, para que haja salvação por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Feche seus olhos no seu lugar. O seu pecado
não tem poder de te acusar, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Rejeita agora a voz de Satanás, que possa estar soprando alguma coisa no seu ouvido dizendo: mas você não merece essa graça, mas você fez isso essa semana, mas você já fez isso na sua vida. Repreenda agora a voz de Satanás no seu ouvido em nome de Jesus. Todo sofisma caia por terra agora. A voz que você ouve é a voz do Espírito Santo de Deus, dizendo ao seu espírito que você é filho, dizendo a você que seus pecados são perdoados pelo sangue de Jesus. Pela graça de Jesus, nós somos salvos, por meio da fé no seu sacrifício. Se você já é salvo, se você já se encontrou com essa graça, que você possa agora agradecer a Deus pela salvação que te alcançou, que você possa pedir para que o Senhor Jesus Cristo possa te impulsionar, como Ele impulsionou a mulher samaritana, para que nós sejamos pregadores na cidade de Marília. A cidade de Marília precisa ouvir sobre o Deus da graça, o Deus do amor, sobre o Senhor Jesus Cristo que entregou a sua vida por nós.